Antonio Inoki e Giant Baba foram dois dos grandes promotores de wrestling da história do Japão. Entre acertos e controvérsias, eles parecem ter sido programados por um plano superior para rivalizarem, como num grande mangá com protagonista e antagonista. Foi entre eles, antes da NJPW e AJPW, que surgiu a primeira tentativa de brand split. E hoje, no Rádio de Pilha Driver, você vai conhecer a história desse fatídico ponto na timeline da Japan Puroresu Alliance. Chega a impressionar, confesso, como o Giant Baba e o Antonio Inoki têm uma trajetória muito similar no Puroresu. Eles chegaram ao dojo da JWA com apenas um dia de diferença. Um chegou ontem, o outro chegou hoje. O Inoki foi pinçado aqui no Brasil, acabou sendo levado pelo Rikidozan embaixo da asa, e o Shohei Baba, por outro lado, era uma estrela do beisebol profissional, chegando a atuar pelo Japão lá no Yomiuri Giants, até que ele sofreu uma lesão no cotovelo e se viu obrigado a abandonar as competições. Por conta desse status dentro do Japão, o Giant Baba recebia alguns privilégios que o Inoki não tinha, como por exemplo, ele ia para o dojo somente para treinar, enquanto todos os outros alunos tinham que dormir lá naquele espacinho acanhado e tinham que praticar todas as atividades do dia, cozinhar e coisas assim. Essa divisão acabou ficando muito clara quando os dois estrearam profissionalmente, mais precisamente no dia 30 de setembro de 1960. O Inoki, como todo bom estreante no Japão, perdeu. A graça de você ver os novos talentos, pelo menos dentro da filosofia do Puroresu, é essa: você acompanhar a progressão dele, que ele vai ganhando novos golpes, uma nova roupa e consequentemente ele vai ganhando lutas. Só que o Giant Baba, por outro lado, era o menino de ouro do corpo diretivo da JWA. Ele estreou vencendo o Yonetaro Tanaka, que não é meu parente, mas ele já era um lutador com 6 anos de experiência. Estreantes vencerem era e ainda é algo muito raro de você ver no wrestling profissional lá no Japão. E entre 1960 e 1963, nas raras vezes em que o Baba e o Inoki se enfrentaram, o Baba sempre levou a melhor. Ou melhor dizendo, ele sempre levava a melhor contra todo mundo. Foi muito raro dele perder. O Inoki então saiu em turnê pelo mundo, foi lá para os Estados Unidos, fez algumas lutas, e quando ele retornou, ele viu o Giant Baba estabelecido como a promessa japonesa da JWA, defendendo o orgulho nacional contra os estrangeiros opressores. O maior destaque nesse papel na época era o Fritz von Erich. O cenário não era de todo favorável para o Inoki, uma vez que, além da preferência do corpo diretivo pelo Baba, o seu único defensor, que era o Toyonobori, estava sendo forçado a sair da presidência da empresa por conta das diferenças políticas que ele tinha com o restante dos comandantes. O Toyonobori viria a formar, então, a Tokyo Pro Wrestling, uma empresa que na teoria iria rivalizar com a JWA. Então o Toyonobori apelou para o ego do Inoki. Se o Inoki voltasse para a JWA, ele seria preterido pelo Baba. Já se ele fosse com ele, seria a maior estrela a retornar dos Estados Unidos desde o Rikidozan. E o Inoki foi com o Toyonobori, só que ele só foi para quebrar a cara, porque a empresa não tinha nenhuma possibilidade de decolar, muito porque faltavam talentos tanto nacionais quanto internacionais. É importante que se diga que o Puroresu estava, e por muito tempo esteve, até hoje ainda tem um pouco dessa remanescência, fundamentado na guerra do herói nacional contra o estrangeiro opressor. Os melhores estrangeiros opressores nessa época estavam na NWA, que estava relacionada justamente com a JWA. Então Inoki, o cão arrependido, se viu obrigado a voltar para a JWA em 1967, porque a Tokyo Pro Wrestling faliu. E quando ele retornou, foi aí que ele finalmente percebeu que a estratégia tinha que ser mudada. Ele se uniu numa dupla com o Giant Baba, e foi assim pelos 4 anos seguintes. Ele se uniu ao Nemesis para que ele não ficasse na sombra dele. É o verdadeiro Stonks. E essa união acabou sendo a declaração oficial de que o futuro do wrestling do Japão estaria naqueles dois jovens. Acabou que essa união fez com que o Inoki também se estabelecesse como uma estrela individual, digladiando popularidade com o próprio companheiro de dupla, que era a estrela máxima. E nisso eles iam acumulando dias como o NWA International Tag Team Champions. Com a chegada dos anos 70, o Inoki começava a conquistar títulos nos Estados Unidos de maneira
maneira individual. Ele trouxe consigo para o Japão o NWA United Nations Heavyweight Championship, que seria algo comparado com o que é hoje o IWGP Intercontinental Championship. E foi nesse ponto que a JWA finalmente começou a ganhar dinheiro de televisão com o seu produto. A situação era basicamente a seguinte: os cards eram transmitidos pela Nihon Terebi, a NTV. Só que eles assinaram um contrato com a recém-nascida Nihon Educational Television, a NET. E isso acabou gerando a intrigante brand split, bem antes da proposta apresentada pela WWE. Num acordo para ninguém ficar triste, os cards que contassem com o Giant Baba seriam transmitidos pela NTV. Por outro lado, as lutas e as defesas do United Nations Title, que ainda ficariam um tempinho com o Inoki, seriam exibidas pela NET. Nessa época, a JWA vivia uma situação financeira complicada demais para recusar esse tipo de acordo. Essa foi uma rara boa notícia para os cofres da empresa que já estavam muito danificados. Num dado momento, eles estavam gastando mais dinheiro para trazer lutadores estrangeiros da NWA do que utilizando esse dinheiro para fazer os próprios talentos. O Anthony Inoki, no começo dessa divisão de brands, tinha uma ideia de promover um card entre esses dois grupos, com a atração sendo um grande enfrentamento entre agora as duas grandes estrelas, ele e o Giant Baba. Seria a solução, ou pelo menos dar um pouco mais de fôlego para a falência que parecia inevitável. O problema é que o corpo diretivo negou completamente essa ideia por 1. Acharem muito cedo para qualquer confronto entre essas brands, e 2. Não tinha qualquer possibilidade da NET e da NTV chegarem a um acordo para uma transmissão conjunta, muito por conta de uma natural rivalidade entre as emissoras. Eu acho que é importante de se ressaltar uma coisa: no Japão existe uma diferença em comparação com os Estados Unidos quanto a essa parte de transmissão. Hoje a WWE tem o Raw e tem o SmackDown. O Raw passa na USA Network e o SmackDown passa na Fox, correto? Independentemente de serem duas emissoras diferentes, toda a produção da transmissão é feita pela WWE. Então o Raw e o SmackDown são do mesmo jeito. No Japão, todo o aparato e todas as técnicas são das emissoras responsáveis pelas transmissões, mais ou menos similar com o que é feito aqui pelo Campeonato Brasileiro. A JWA, nesse caso, vendia os direitos de transmissão, as emissoras que se virassem. Então o corpo diretivo não aceitou, o Inoki ficou revoltado com essa falta de perspectiva da JWA e planejou dar um golpe nessa galera que estava no poder. Ele inclusive chamou o Baba para isso. Só que aí descobriram tudo, passaram o facão e o Inoki foi demitido. O Baba, por outro lado, ficou mais um tempinho, pediu desculpa, e nessa linha da história, cerca de um mês depois, viria a surgir a Shin Nihon Puroresu, ou New Japan Pro Wrestling pra gente aqui. O Giant Baba ficou, mas pouco depois ele percebeu o tamanho da barca furada que ele tava e resolveu sair da empresa para tocar o seu próprio projeto. Saíram junto com ele o Yoshihiro e o Matsuo Momota, filho do Rick Dozan, e acabaram por formar a All Japan Pro Wrestling. Nessa brincadeira eles levaram a NTV com eles. Essa era a primeira brand. E aí quando a JWA faleceu de uma vez, o Inoki já estava promovendo cards com um relativo sucesso pela NJPW e foi a vez da NET se juntar com a NJPW. Em 1977, a NET mudaria de nome para TV Asahi e eles prosseguem nessa parceria até hoje. Então, oficialmente, a brand split foi levada a um patamar muito maior, de meras divisões dentro de um plantel para duas empresas históricas e as duas maiores empresas do Japão até hoje. Se você tá ouvindo isso aqui pelo Spotify, você vai me encontrar no YouTube em youtube.com/Rádio de Pilha Driver. Já se você estiver me vendo pelo YouTube, o link para o Spotify tá aqui na descrição, certo? É importante que, independentemente da plataforma, você me siga, curta o conteúdo, compartilhe com os amigos, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e possamos espalhar a arte do wrestling profissional por esse mundão, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!